Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje nós vamos começar mais um Conversas Históricas, aquele momento no final de cada mês onde nós falamos sobre pesquisa, sobre experiências profissionais, sobre metodologia de pesquisa, fonte, etc., com alguém que tem algo a oferecer para vocês. E no mês de fevereiro nós vamos conversar com o professor Daniel Freitas de Oliveira. Ele é professor de História, graduado pela UFMS e tem mestrado em História pela UFGD. Então, se você não quiser perder nem um pouquinho dessa conversa, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! Fala Daniel, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar deste Conversas Históricas. É uma satisfação muito grande ter mais um amigo aqui e eu tenho certeza que, pelo que eu conheço de você, né, somos amigos há mais de 10 anos, você é um cara extremamente competente e todo mundo vai aproveitar a nossa conversa. Então, quero agradecer novamente a sua participação e já mandar a primeira pergunta para que todos saibam, né? Todos compreendam como você chegou ao seu tema de pesquisa, que é a Igreja no Mato Grosso, e como você consegue articular essas reflexões acerca desse tema que é muito rico, mas ainda assim é muito pouco explorado pela historiografia, pelo menos pelo que nós vemos de publicações e tudo mais. Então, eu gostaria que você tivesse esse momento, usasse esse momento inicial para falar, se apresentar e para falar sobre o seu objeto de estudo. Salve Bruno, tudo tranquilo contigo? Prazer imenso estar fazendo parte desse projeto Conversas Históricas. Acompanhei o primeiro vídeo com o professor Vinícius, nosso amigo, né, meu colega de graduação, e não tem nem o que falar, né? Nossa amizade há mais de 10 anos. Prazer imenso, de coração, obrigado. E vamos lá para responder a nossa primeira pergunta, né? Você quer saber como que eu cheguei ao meu tema de pesquisa da minha dissertação. Para falar um pouco disso, eu tenho que comentar como que foi a minha trajetória assim, de escolha de tema desde o TCC. Eu fiz um pouco diferente do que a maioria das pessoas fazem. O mais comum e mais fácil até, né, é que a gente pegue o tema de pesquisa do TCC e aprofunde no mestrado, na dissertação. E se der certo, às vezes até no doutorado, né, como foi o caso do Vinícius. No meu caso foi diferente. Eu pesquisei o tenentismo no Mato Grosso, as revoltas tenentistas de 1922, no antigo Mato Grosso, em cidades como Corumbá, Três Lagoas, e eu quis descobrir, claro, dentro das limitações de uma pesquisa de TCC, o meu trabalho deu 60 páginas, eu quis saber se houve um condicionante regional, algum tipo de motivação local para ter acontecido revolta também aqui, né, no antigo Mato Grosso. E descobri que eram as duas coisas. Lógico, dentro da limitação de um trabalho de TCC, né? Mas vamos colocar assim, né? A minha pesquisa descobriu que sim, tinha condicionantes locais, porque atrasavam salários, as condições de trabalho eram péssimas. Porém, grande parte dessas lideranças, os tenentes que lideraram as revoltas aqui, grande parte deles também já causaram problemas disciplinares em outros locais, né? Inclusive, eles vinham punidos, né? A transferência aqui para Mato Grosso era como punição disciplinar por coisas que fizeram em Rio de Janeiro, por exemplo. Então, eu queria dar prosseguimento a essa pesquisa, só que eu precisava de um documento muito importante. Eu descobri, na época, que havia cartas trocadas entre o candidato da oposição, que era apoiado pelos tenentes, o Nilo Peçanha, e os tenentes aqui no Mato Grosso, antigo Mato Grosso. E essas cartas estavam disponíveis para pesquisa na Biblioteca Nacional. E aí eu precisava de ter acesso a esses documentos, escrevi o projeto de mestrado já pensando nisso. E levei para correção esse projeto para um professor da UFMS. E assim, eu já estava pensando antes de terminar mesmo a graduação. E levei para ele esse projeto, o professor Jorge,
que faz parte do curso de História, e ele corrigiu para mim o projeto e tocou nesse assunto da fonte. Ele comentou: você já consultou essa fonte, você tem acesso a ela, já teve contato? Eu falei que não. E aí ele deu uma advertência, falou que se eu não tivesse acesso a essa fonte, seria difícil eu ser aprovado pela banca no momento da entrevista. E aí o projeto sobre tenentismo em Mato Grosso ficou parado. E aí eu precisava de um novo tema. E aí, conversando com outro professor da UFMS, na época, o professor André, ele perguntou se eu tinha consultado algum periódico na pesquisa do TCC, se eu tinha utilizado algum jornal, tido contato com algum jornal. E aí sim, falei para ele, o jornal A Cruz. E ele fez mais algumas perguntas sobre esse jornal e eu não soube responder. E ele falou: então vai, pesquisa o jornal e a gente conversa depois. E aí eu fiquei pesquisando o jornal, na época era por microfilmes, lá no arquivo da Biblioteca Estadual. Eu nem sabia que o jornal já tinha disponível digitalizado, mas fiz a pesquisa e obtive várias informações do jornal. Em nova conversa com o professor André, descobrimos que esse jornal estava relacionado com algo maior, que era o ultramontanismo católico, que, como falando aqui do contexto do Brasil, seria uma aproximação do clero brasileiro com o Vaticano, com a Santa Sé. E isso refletiu até mesmo na criação, no incentivo de criação de imprensa católica no Brasil. E nesse contexto, né, o próprio jornal A Cruz estaria relacionado a isso. E foi assim que eu cheguei ao meu tema, que é a imprensa católica, no Mato Grosso, em Cuiabá, para ser mais específico, né? Cuiabá e Redondezas, o jornal tinha circulação. E foi assim que eu cheguei a esse tema e depois fiquei sabendo que o jornal era disponível na hemeroteca digital e fui escrevendo o projeto já pensando em cada vez mais ter acesso à fonte. Aí aquele problema de não ter acesso à fonte não existia mais, eu já tinha o jornal todo disponível em formato digital. E para complementar, você quer saber assim, quais foram, né, as dificuldades na pesquisa do tema? De início, foi quando eu não sabia que o jornal estava digitalizado. Depois que eu descobri que o jornal estava digitalizado, ficou mais fácil. Então, assim, acesso à fonte foi bem tranquilo. Mesmo assim, eu tive que pesquisar em Cuiabá, no arquivo público, para encontrar outros tipos de documentos. Como eu fui bolsista do CNPq, da CAPES, isso não foi nenhum problema. Consegui, tinha recursos, né, para poder pesquisar. Então eu fui em Cuiabá, fiquei lá cerca de uma semana, pesquisei também no arquivo da Cúria. A questão que eu vejo principal na pesquisa é você ter o apoio. Tem que ter apoio, senão não dá certo. Para você realmente se debruçar acerca do documento, com calma, não adianta ter pressa na análise de documentos. Então assim, eu tive esse tempo na minha época de mestrado, foi bem tranquilo, tive assim pouquíssimos percalços. Daniel, outro ponto extremamente interessante é que você usa como fonte de pesquisa periódicos, jornais que foram produzidos há algum tempo, né? E que acabam refletindo aspectos da vida, da sociedade daquela época e tudo mais. Eu gostaria que você explanasse aqui para todos qual é a sua experiência com o trabalho com os jornais, porque é uma fonte muito rica e que dá acesso a muitíssimas informações. Então, gostaria que você explicasse quais os acervos você utilizou, como é que você deve interpretar uma fonte de periódico, enfim, explanasse um pouquinho também sobre essa questão da fonte para a sua pesquisa. Sobre o trabalho com periódicos, trabalho com jornais, o que eu posso dizer é que ele requer assim um trabalho metodológico bem rigoroso. Então eu tive que usar o trabalho das professoras Ana Luísa Martins, Tânia Regina de Luca, que são autoras que têm um acervo, um trabalho bibliográfico bem grande sobre como trabalhar com imprensa. E a partir da leitura do trabalho dessas autoras que eu consegui analisar o jornal sobre outra ótica. Então aquela leitura inicial, aquela leitura que é, digamos assim, mais fluida, ela teve que ser substituída por uma leitura muito atenta e por
uma complementação de pesquisa bibliográfica mesmo, porque aí eu tive que descobrir quem eram os grupos que mantinham o jornal, quem foi o fundador ou o grupo fundador do jornal e muitas outras informações, se o jornal publica em página colorida ou não. E esse trabalho ele foi tão importante, é importante essa pesquisa no trabalho com imprensa, que praticamente um capítulo da dissertação ele foi para isso, além do capítulo que tinha sobre as representações do jornal, né? A análise dos textos do jornal, das imagens. Então, a materialidade do jornal, a pesquisa metodológica, no primeiro ponto, ela é essencial, assim, é o primeiro passo, digamos. Você perguntou a questão dos percalços, né? Se eu tive algum percalço. E posso dizer que foi super tranquilo. O jornal ele está todo disponível na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Por isso, assim, eu pesquisei em casa. Grande parte da minha pesquisa nesses 2 anos de mestrado que eu fiz foi pesquisado em casa no meu notebook. Então, as dificuldades, eu posso dizer assim, eu li o jornal de 1910 até 1925, um longo período, apesar de ser um jornal com publicação semanal, 4 páginas, mas eu tinha o recurso da pesquisa não só por data, mas eu podia pesquisar o jornal por tema, eu digitava um nome no item de busca e eu conseguia esse nome. Eu podia fazer zoom, entendeu? E diferente de a gente trabalhar, por exemplo, com o microfilme, onde se tem uma dificuldade imensa para trabalhar com microfilme. É um trabalho muito mais lento. Então, nesse aspecto de eu ter disponível o acervo do jornal no computador, ficou um fator assim que facilitou imensamente a minha pesquisa. O trabalho que a gente teve, claro, é no encontro da biografia dos fundadores do jornal, dos grupos que mantinham. Então, essas informações eu tinha que encontrar ou em livros ou em outros jornais. E, para finalizar essa pergunta, né, posso dizer que o trabalho com jornais ele enriquece muito o nosso poder de análise até do contexto histórico. Eu li tanto o período de 1910 a 1925 que a gente acaba entrando naquele contexto histórico, vivenciando de maneira muito rica o contexto, o período ali, né, em que o jornal está retratando. Vamos falar agora sobre um passado mais recente, um passado de mais ou menos 10 anos. Nós trabalhamos juntos lá no MUARC, lembra, Daniel? Nós fazíamos parte da equipe do Museu de Arqueologia da UFMS. E foi um período de muito aprendizado para todos nós. Acho que todo mundo que passou por lá aprendeu um pouquinho mais e acabou tendo uma experiência fantástica com pesquisa, com método científico e tudo que envolve a construção do conhecimento. Apesar disso, apesar de a gente estar no Museu de Arqueologia, nós acabamos seguindo outros rumos, fomos para a história, né? Não para a arqueologia, como foi a experiência do estágio lá que nós fizemos. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho sobre essa experiência que você teve, a sua opinião sobre o estágio em uma instituição de pesquisa, uma instituição científica, para o peso que essa experiência teve para você decidir e optar por seguir uma carreira acadêmica, já que você ainda continua estudando sobre o tema e para que todo mundo saiba como é importante ou não, né, ter essa vivência com pesquisadores, cientistas, enfim, para que possam decidir ou não dar sequência na carreira. A nossa experiência no museu ela foi muito rica. Não sei se você se lembra, mas você foi a primeira pessoa que me atendeu lá no Museu de Arqueologia. E isso antes até de eu ser bolsista lá, quando o museu estava organizando um evento e eu fui saber desse evento, e aí você que me atendeu de maneira muito solícita, acho que você não vai lembrar disso, enfim. Mas assim, eu tinha o sonho na época de graduação de ser bolsista, né, de CNPq. Então assim, era algo que eu desejava muito. Então na época eu trabalhava na escola, não como professor, mas na área administrativa, e saí para ser bolsista. E digo assim, valeu a pena por todas as experiências, porque a gente passa ali pelos vários setores do museu, desde o setor de conservação, limpeza lá dos artefatos,
até chegar no momento lá da monitoria, quando a gente recebia os visitantes. Então, tudo contribui. Quando a gente se torna um monitor, a gente aprende técnicas de oratória, então ali já é uma experiência para atuar como professor, e a gente tem que ler, tem que pesquisar o material, adquirir conhecimento. Assim, no museu, o contato também com os professores Gilson Martins e Emília Kashimoto, que produzem muito. Mas o que eu posso citar, assim, de maior experiência que eu tive no Museu de Arqueologia da UFMS foi a pesquisa de campo. Então, eu lembro que fiquei 2 semanas em Rondonópolis, eu e mais 2 colegas, né, aí do Museu de Arqueologia, nós ficamos os 3 fazendo escavações arqueológicas lá em Rondonópolis, na cidade de Pedra, um sítio arqueológico, com 2 professores franceses e estudantes do Brasil inteiro. Então lá a gente tinha um grupo muito seleto, digamos assim. Então essa parte foi um aprendizado imenso, pesquisa de campo. Tudo aquilo que a gente falava na monitoria, que a gente lia, eu consegui visualizar na prática. E contribuiu para a minha atuação como professor. E eu guardo algumas fotos da época, utilizo em sala de aula, quando vou comentar sobre arqueologia, sobre como se pesquisa. Então, do museu, só coisa boa. Experiência fantástica. Acredito que todo mundo que está na graduação, se puder, passar pela experiência não só de trabalhar no museu, mas de ser bolsista também do CNPq. Poder se dedicar aí à pesquisa, poder também se dedicar integralmente aos estudos. O Daniel é um professor de história fantástico e está hoje na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul e ele vem trabalhando, vem desenvolvendo um ótimo trabalho na Escola da Autoria. Eu gostaria, Daniel, que você explanasse um pouquinho sobre a Escola da Autoria, o quão significativa ela é para os jovens de hoje em dia que estão no ensino médio e como a Escola da Autoria ela dá fundamentos, né, dá suporte para o jovem escolher a sua carreira, o quão ela é importante. Muito bem, Bruno. A Escola da Autoria, eu atuo nela desde o ano de 2018. O que eu posso dizer também só coisas boas. De maneira bem resumida, a Escola da Autoria ela busca trabalhar o projeto de vida de cada estudante. Tem todo um trabalho, existe dentro da Escola da Autoria uma base comum, que são as disciplinas, os componentes curriculares, História, Geografia, Matemática, mas também a base diversificada. E tudo isso para contribuir no projeto de vida do estudante. Então, parte-se do princípio de que o centro da Escola da Autoria é o estudante, o seu projeto de vida, aquilo que ele deseja ser, não só em termos de profissão, mas como pessoa. Então, assim, existe uma diversidade muito grande de atividades dentro do projeto Escola da Autoria, disciplinas essas da base diversificada que trabalham a autonomia do estudante, o protagonismo dele. Então, assim, trabalha com a questão acadêmica, sim, mas também trabalha com a parte humana, o estudante como um todo. Por isso que a gente fala, né, escola integral, mas também escola de tempo integral e de formação integral. O estudante, ele aprende na vivência, na sociabilidade, aqui no dia a dia da nossa instituição. Por falar nisso, eu me lembrei aqui que você tem um projeto com os alunos da Escola da Autoria, onde você formou uma banda, né, para tocar Raul Seixas. Olha que interessante. Isso sem mencionar das suas qualidades como guitarrista. É um grande guitarrista, um grande tocador de blues dessa cidade e eu tenho certeza que os alunos devem aproveitar muito. Mas eu quero saber a sua opinião e qual é o seu objetivo com esse projeto que integra, né, os alunos da escola tocando Raul Seixas. Por que a escolha de Raul Seixas? Você está mencionando a disciplina Toca Raul, foi uma disciplina eletiva que eu tive no ano de 2019. É assim, como eu disse na resposta anterior, a Escola da Autoria ela tem uma base comum, que são as disciplinas, os componentes curriculares mais conhecidos, e as disciplinas que compõem a base diversificada. E aí que entra esse projeto, nessa disciplina eletiva chamada Toca Raul. Só para mencionar, eu já fiz disciplinas sobre que envolvesse, né, história e teatro,
já tive disciplina que trabalhou a história do rock, já tive disciplina que trabalhou a questão do blues. Eu tenho, como você disse, né, eu não sou um grande músico, sempre digo até que como guitarrista eu sou um grande professor, e de fato eu incluo sempre música no meu trabalho aqui porque essa base diversificada ela te abre essa possibilidade. E no caso da disciplina Toca Raul, foi algo até mais pessoal, porque eu sou um grande fã de Raul. Lembro que desde os 8, 10 anos de idade que eu comecei a ouvir Raul, só que eu lembro assim que eu não entendia muito bem as letras. Então eu escutava Raul, achava super engraçado algumas coisas, outras me chamavam muito a atenção por causa da questão da letra, né? A melodia era boa, mas as letras que me chamavam a atenção. E conforme eu fui crescendo, adolescente, eu fui entendendo cada vez mais as letras das músicas. Inclusive, vale citar que algumas letras eu fui conseguir entender só na graduação. E eu conheço tudo de Raul. Tenho o quadro do Raul em casa, eu conheço toda a discografia dele, todas as músicas. Então, assim, um fã, confesso, do Raul, de todas as letras dele. E aí que me veio a ideia de fazer a disciplina Toca Raul, que envolvesse história como a obra do Raul. É uma disciplina semestral e tinha, né, nessa disciplina também a parte musical, que era a culminância do projeto, onde a gente tocava uma música do Raul, que a música escolhida pelos próprios estudantes foi Eu Nasci há 10 mil anos atrás, que foi uma das letras que nós analisamos. E aí, novamente, citando a minha experiência, eu lembro que as primeiras vezes que eu ouvia Eu Nasci 10 mil anos atrás, eu não entendia nada, porque eu não sabia quem eram as pessoas que eram citadas ali naquela canção. Maomé, Cristo, todo mundo sabe, aqui no Brasil, né? Mas, por exemplo, outros personagens tinha que ter muito mais maturidade para a gente saber quem era. Então, eu sei disso também, que provavelmente os estudantes, quando eu coloquei a primeira vez a música para eles, eu fiz a pergunta: quem é fulano? Quem é a fulana? E eles não sabiam responder. E a mesma dificuldade que eu tinha. Então, eu percebi que a análise dessa canção e de outras que a gente fez, até mesmo sobre a personalidade do Raul, uma canção como Metamorfose Ambulante, mas ele também tinha questões filosóficas, como o Sapato 36, ou Sapato 37, né? E é uma obra muito rica. Dá para se falar muito sobre Raul durante aulas, tem canções como Ouro de Tolo que a gente também usa em filosofia. Então a ideia da disciplina foi justamente essa, conciliar a história com a obra do Raul, fazer uma análise histórica da obra, mas também o período em que ele vivenciou. Quando a gente pega uma canção como Metrô Linha 743, que foi uma letra também que nós analisamos, o que aquela letra está querendo dizer nas entrelinhas. Então você também trabalha no estudante esse poder de análise textual dele. Então assim, uma das facilidades de se trabalhar na escola da autoria é essa liberdade que a gente tem de fazer as disciplinas eletivas, onde a gente pode abrir o leque de possibilidades, até mesmo aí falando da minha área, que é a história. A gente junta história com música, história com teatro, história do rock, porque tudo isso reflete o contexto histórico, pegando o exemplo do rock. Recentemente foi publicado um livro no qual você é coautor, Daniel. Esse livro aqui, né? Eu tive o prazer de ler a parte que coube a você escrever. Então, parabenizo pela pesquisa, né? Pelo estudo realizado aqui. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre a produção do conhecimento acerca da igreja em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. É lógico que os períodos, né, podem direcionar para Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, mas eu queria ouvir qual é a sua opinião sobre os estudos da igreja ou das religiões na nossa região, no Mato Grosso do Sul, se ainda é um caminho a ser descoberto ou se já existe uma estrada pavimentada que leva a algumas considerações ou ainda tudo está para ser feito. Nessa parte da pesquisa sobre a Igreja Católica no Mato Grosso, assim, eu não estou atualizado, mas até onde eu sei, existe, né, muita coisa pesquisada sobre Getúlio Vargas, assim, a época, né, do Estado Novo, a época do Vargas com o Dom Aquino. Então, o arcebispo Dom Aquino, ele teve uma relação muito próxima com o Getúlio Vargas,
Então, assim, essa parte eu sei que é bem pesquisada. A parte anterior que eu pesquisei no início do regime republicano, nem tanto. E o que eu posso indicar é o próprio professor Gerri, que é o meu orientador. Ele esteve recentemente fazendo pós-doutorado em Roma e ele teve acesso a arquivos que podem contribuir para uma releitura de muita coisa que tem na bibliografia. Para citar um exemplo, na minha dissertação eu usei obras que diziam que os bispos no Brasil eram muito preocupados com a construção de uma imprensa católica. E o próprio professor já lançou um artigo em que ele mostra, por meio desses documentos lá de Roma, em que a Santa Sé, o Vaticano, eles, por meio do núncio apostólico, né, sempre havia aí uma reclamação dos bispos do Brasil, porque eles não se empenhavam na construção de uma imprensa católica. Então, assim, para a gente ver que na visão do Vaticano não havia esse empenho, e as obras aqui no Brasil, da bibliografia atual dizem que havia esse empenho. Então, assim, muita coisa sendo revista, basta ter acesso aí aos documentos, né? E aí eu cito o próprio professor Gerri, que está publicando muito, que foi meu orientador na minha dissertação e que ele continua pesquisando o tema. E ele foi um dos organizadores deste livro que você citou, junto com o professor André, e que eu tenho um artigo que é trabalho fruto aí da própria dissertação. Aí, o que eu posso indicar também é que o próprio programa de mestrado lá de Cuiabá, da Universidade Federal do Mato Grosso, também se produz muito. E o próprio arquivo da Cúria Metropolitana de Cuiabá, que ele está todo digitalizado, o acervo. Então, assim, quem tem interesse neste tema, eu indico começar lendo a tese de doutorado do professor Gerri, que foi publicado em livro, e depois um livro pela própria editora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, depois um livro da professora Maria Adenir Peraro, onde tem vários artigos também sobre a Arquidiocese de Cuiabá. Bom, vamos para a nossa última pergunta então, Daniel. Eu queria que você explanasse um pouquinho sobre o seu tema de pesquisa, sobre a sua pesquisa, para um aluno que está saindo do ensino médio, que vai fazer provas de vestibular, de Enem, prova seriada. Como é que a sua pesquisa, as suas reflexões podem ser, podem aparecer, podem ser cobradas em uma prova de ingresso para a universidade? Como é que isso vai aparecer para um aluno do ensino médio? O meu trabalho, por estar inserido nesse contexto de implantação do projeto republicano, na transição do século XIX para o século XX, eu acredito que ele pode contribuir para melhor compreensão dos embates entre as autoridades religiosas e as autoridades civis, esses embates que vinham ocorrendo desde a década de 1870, quando ainda dentro do Império havia aí um desgaste na relação entre igreja e Estado. Além de contribuir, claro, para a história regional, para quem for prestar aqui no Estado, é importante conhecer a história regional. Mas nesse contexto maior, tá, eu vejo assim que é um trabalho que pode contribuir para entender o projeto de implantação da República e os seus percalços, principalmente nos embates com a Igreja Católica. E aí eu vou citar um exemplo da questão dos cemitérios públicos. Durante o período imperial, os cemitérios eles ficavam sob a administração da autoridade religiosa. Isso poderia ser um padre, poderia ser um bispo, mas era a igreja que era responsável por administrar os cemitérios. E havia todo um discurso sobre a questão de sanitarismo, né? Nessa virada do século XIX para o XX. O fato é que, com a proclamação da República, a Constituição de 1891, os cemitérios eles passaram a ser administrados pelo intendente municipal. E isso gerou grandes embates jurídicos. No caso de Cuiabá, por exemplo, né, o bispo Dom Carlos não aceitou. Ele entrou em atrito com o intendente municipal. E só para citar um exemplo, tá? O meu trabalho ele pode contribuir nesse sentido, de
melhor compreensão do projeto republicano e mais especificamente até no Mato Grosso, no antigo Mato Grosso. Essa nossa conversa histórica chegou ao fim e eu só tenho a agradecer ao Daniel pela paciência, pela participação. Valeu, Daniel, foi muito bom e eu espero que momentos como esse se repitam, porque conhecer a vida do pesquisador, né, os seus métodos de pesquisa, o seu objeto de estudo, as suas reflexões, eu acho que isso é fundamental e nos ajuda a compreender ainda mais a dinâmica do conhecimento histórico, né, da formação do conhecimento histórico. Então, meu amigo Daniel, muito obrigado, valeu. Eu espero que você tenha gostado também de participar, de compartilhar um pouco das suas reflexões, das suas vivências. E é isso. Valeu, muito obrigado e até a próxima, Daniel. Eu que agradeço, Bruno, o convite. Foi uma honra, uma satisfação muito grande, pelo amigo que você é, pelo grande pesquisador que você é, professor, coordenador, acompanho o seu trabalho de longa data e sucesso para o canal. Estou sempre disponível, que eu puder ajudar. E assim, dentro da minha simplicidade aqui, espero que eu tenha contribuído para quem nos assiste. Espero que eu tenha contribuído com o seu canal também. Forte abraço. E para você que ficou até o final, eu agradeço. Eu espero que essa conversa tenha sido produtiva, tenha sido um momento de reflexão, de conhecimento, né, do trabalho do historiador, da valorização da pesquisa, enfim, é um momento muito especial para quem produz o conhecimento e para vocês também que estão interagindo, né, conhecendo um pouco mais desses processos de construção do conhecimento histórico. Então, se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, o seu joinha no Instagram ou no YouTube e que também, né, se achar interessante, compartilha com alguém, com um pesquisador que você conheça, com alguém que se interesse pelo tema de religiosidades ou para quem goste de uma boa conversa também. Beleza? Então, no próximo mês vamos voltar com um novo Conversas Históricas. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.